Olá! A luta pela igualdade de direitos e contra a desigualdade de gêneros tem que ser constante, assim como a denúncia das violências morais, físicas, sexuais e das discriminações sofridas pelas mulheres até hoje. O Além das Montanhas de hoje vai falar sobre isso e destacar o coletivo feminista Elas pelo MPMG, criado por integrantes da instituição. A ideia desse coletivo surgiu depois de um estudo feito por algumas delas e colegas de outros estados sobre a desigualdade de gênero na esfera do poder do Ministério Público. Participam deste programa duas das autoras deste estudo, que estão aqui, a promotora de justiça de Pedro Leopoldo, Maria Clara Costa Pinheiro, membra titular do Comitê de Coordenação do Elas pelo MPMG, a procuradora de justiça do Ministério Público do Paraná, Mônica Luíse de Azevedo, membro do Movimento Nacional de Mulheres do MP, que conversa conosco remotamente. Ainda aqui no estúdio estão a vereadora de Belo Horizonte, Isa Lourença, do PSOL, que devota o mandato, à causa da igualdade de gênero, e ao meu lado a advogada Ana Carolina Nonaca. Ela é membro da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da Ordem dos Advogados do Brasil Regional Minas, a OAB Minas Gerais. Muito bem-vindas à TVMP. Obrigada pelas presenças de vocês aqui hoje, Eu queria começar com a doutora Mônica, contando para a gente sobre esse estudo, que levou à criação do coletivo. O título dele é Diagnóstico e Perspectivas da Desigualdade de Gênero nos Espaços de Poder do Ministério Público. Em resumo, conta para a gente o que ele revela. Olá a todas e todos. É um grande prazer estar aqui conversando sobre um tema tão importante, que é a participação da mulher nos espaços de poder, nos espaços públicos e principalmente na administração da justiça. Esse estudo, ele se deu em 2017. Foi uma apresentação de uma tese para o Congresso Nacional do Ministério Público, que ocorreu aí, em Belo Horizonte. Incitadas pela nossa querida Maria Clara, uma jovem promotora, que, ao entrar na carreira, verificou que, apesar do discurso da igualdade, na prática, nós não estávamos ocupando os espaços na instituição. Fizemos essa reflexão conjunta com integrantes da instituição capitaneados aí por Minas Gerais, mas também com representantes do norte e do sul do país. E esse estudo nos mostrou duas questões muito importantes. A primeira, que é relevante, e isso num contexto de 2017, pré-pandemia, Então, a primeira questão relevante é que não havia dados com marcadores de gênero e raça nos ministérios públicos estaduais. Então, isso significa o quê? Naquela época, que foi feita uma pesquisa, muitas vezes manual, a partir de listas disponibilizadas, onde ali nós tínhamos que diferenciar homens de mulheres e nem se pensar, naquela época, ainda em algum marcador de raça, ou mesmo de gênero. Então, isso mostrou que, efetivamente, o Ministério Público do Brasil ainda precisava evoluir, e como de fato evoluiu. Acredito que agora esses marcadores já estão mais presentes, até por exigência do Conselho Nacional do Ministério Público. Então, essa foi uma constatação que eu acho que é importante destacar. E 2017 para cá, 2017 antes da pandemia, pré-pandemia, e hoje 2023 pós-pandemia, acredito que essa situação ela está melhor. Porém, por outro lado, também indicou ali efetiva por dados objetivos coletados que a participação de mulheres em cargos de relevância, de poder, espaços de poder administrativo e institucional, efetivamente não corresponde
não apenas a presença da mulher na sociedade brasileira, 51% de nós somos mulheres, mas também na instituição como um todo. Nós, de uma maneira geral, nos ministérios públicos, que são diversos, como são diversas as realidades do Brasil, mas somos 1/3 dos integrantes da instituição, porém não ocupamos esse espaço nas cúpulas de poder, nos órgãos colegiados, onde são tomadas as grandes decisões institucionais, e até mesmo é importante destacar que a atual composição do Conselho Nacional do Ministério Público, isso em 2023, não conta com a participação de nenhuma mulher. Então, o que era relevante, importante e objeto até de uma reflexão mais profunda, em 2017 continua sendo um tema atual, necessário, importante e que se reproduz em várias esferas do país e também, né, como não poderia ser diferente, nas instituições do sistema de justiça. É isso. Obrigada, Laura, por me passar a palavra e agora vamos começar os debates. Vamos passar para a doutora Maria Clara, que está aqui conosco e que foi, né, quem iniciou esse movimento para saber quem somos nós, né? O Ministério Público não sabia quem era, quem constituía seu corpo. Tanto o Ministério Público não sabia, que foi interessantíssimo. Quando a gente começou lá atrás, em 17, a conversar sobre esse tema, na verdade, o primeiro insight que eu tive foi quando houve uma eleição para PGJ aqui na instituição. E quando da eleição, todos os candidatos vão até as promotorias, visitam os promotores de justiça, e a todos que estiveram comigo, eu fiz a mesma pergunta, que era: qual é a sua política para melhorar a questão da equidade de gênero e a participação das mulheres na gestão do Ministério Público? E os candidatos, e a candidata, tínhamos uma única candidata à época, eles ficaram sem ter respostas para me dar, porque eles não sabiam muito o que falar, porque os candidatos não pensavam em políticas para a inclusão de mulheres na nossa administração, porque isso não era um ponto de pauta. E aí eu imaginei, nós precisamos trazer essa temática para a pauta. E como fazer isso? Com o estudo, né? Então isso foi uma coisa interessante, porque agora nas eleições que nós tivemos ano passado, todos os candidatos tinham uma pauta para falar sobre inclusão de gênero. Inclusive, nós tivemos agora, talvez na atual gestão, uma grande participação, talvez a maior, eu não tenho esse levantamento de dados preciso, mas nós temos realmente um aumento efetivo de mulheres na administração do MP. Porque isso de 17 para cá veio trazido à pauta. Então é muito importante a gente trazer a discussão, e quando a gente traz a discussão com uma vertente metodológica, como foi o diagnóstico, isso se concretiza. E quando se dá concretude, você tem resultados melhores. Mas como a própria doutora Mônica ressaltou, nós ainda temos problemas. O CNMP 2023 não tem nenhuma mulher e nós não estamos longe. O nosso CSMP, que é o Conselho Superior do Ministério Público, a gestão 2022 era feita integralmente de homens. Então nós ainda precisamos melhorar na discussão dessas políticas, né, para que elas sejam de fato incrementadas e para que a gente tenha efetivamente a equidade que está traçada na nossa Constituição. Começando, né, com a associação, por exemplo, que agora tem a primeira, né, presidente mulher. Isso foi um mérito enorme, depois de 70 anos de luta, né, 70 anos de existência da AMP, aqui eu até parabenizo a nossa associação por tantos anos de luta. Temos mais essa luta, pela primeira vez nós temos a doutora Larissa, né, que é a primeira mulher na história da Associação Mineira. Bom, o coletivo tem um perfil no Instagram, a gente vai botar aí na tela, é o @elaspelompmg, e o estudo tá no link da bio desse perfil, né? Isso mesmo, a todos que quiserem acessar o nosso estudo, ele está lá no nosso link da bio e ele traz todos os dados acerca de quantidade de mulheres, quantidade de homens, quantidades na administração, porque isso é muito importante, né? Nós somos, como foi dito, cerca de 30%, mas isso não se reflete na nossa administração. Então a luta continua. Conta pra gente, outras 3 promotoras daqui de Minas, e além da doutora Mônica e uma
uma promotora do Maranhão participaram desse estudo, né? Quem são elas? Foi isso mesmo. A ideia era que, como estudo tem âmbito nacional, é que a gente refletisse, na medida do possível, essa nacionalidade do estudo. Daí a gente convidou a colega do Sul, a doutora Mônica, uma colega do Nordeste, representando o Maranhão, a doutora Ana Tereza, e também as colegas de Minas, a Carol Beraldo, a Osana e também a Dani Campos. Né? Isso, a Daniela Campos. E a ideia era que a gente pudesse fazer esse reflexo que é o Brasil, porque nós temos uma sociedade muito diversa, né? Então a gente não pode fazer um estudo que não reflita minimamente essa diversidade da nossa sociedade. Então a ideia de chamar essas colegas de fora, ainda que capitaneadas por Minas, foi trazer essa diversidade ao nosso estudo. E isso foi muito legal porque a gente pôde ter esses outros reflexos dessas outras regiões do Brasil. Bom, vamos falar agora da luta em outro meio do direito, que é a Ordem dos Advogados, né? Doutora Ana, conta pra gente há quanto tempo foi criada a Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB Minas Gerais. A comissão ela foi criada em 1999 e ela é pioneira, tendo sido criada antes mesmo da Comissão do Conselho Federal de Minas. E o trabalho que tem sido feito desde então é de inclusão de pessoas de todos os gêneros, né? Principalmente a questão da pauta trans, que tem sido trazido com muito embate nos últimos anos, né? Desde 2022, 2024, que é a nova gestão. E a comissão ela sempre foi pioneira, né? Então ela sempre trouxe inovações, sempre trouxe debates e trouxe também assuntos que, de certa maneira, incomodam, né? Que não são debatidos de forma tão clara, que são considerados tabus. E como é que é a presença das mulheres na OAB? A presença das mulheres na OAB, felizmente, né, nos conselhos e diretorias, a pauta é de 50% da comissão, então nós temos essa paridade de gênero já na comissão, nas comissões, nas diretorias e conselhos. Em relação à presidência, né, infelizmente, nesses 88 anos de existência, a OAB ainda não teve como uma presidente mulher até o presente momento. Teve uma candidata, né? Chegou a ter uma candidata, a doutora Mônica, se não me engano, só que infelizmente não foi vitoriosa, né? Nós temos agora o presidente Sérgio Leonardo, mas já tem sido desafiador e já tem sido uma inovação nós termos a participação de mulheres na disputa, né? Pela presidência, pelo maior cargo na UAB. Os 50% na comissão já foi uma conquista, né? Exatamente. Como é que tem sido a atuação de agora em diante, depois dessa conquista? A atuação tem sido, como eu havia falado, né, da gente trazer essa pauta da inclusão de gênero de uma maneira muito mais ampla, né? Um dos projetos que a comissão deu início foi Me Chame Pelo Meu Nome, ano passado, que aconteceu em parceria com o Shopping Boulevard e a ONG Me Chame Pelo Meu Nome, em que houve a retificação de 16 nomes de pessoas trans na certidão de nascimento, né? E também é uma outra característica, uma outra pauta muito importante na gestão, que tem sido reiteradamente debatida em relação aos advogados e as advogadas trans poder utilizarem o nome social sem necessidade de retificação na certidão de nascimento. Então pode utilizar na carteira social, na carteira da ordem e principalmente nas portas dos escritórios, né? Porque a gente tem toda uma regra para utilizar, né, o nosso nome, nosso sobrenome nos escritórios que a gente é sócio, associados, e isso tem sido muito debatido e incluído nas nossas gestões, na nossa atual gestão principalmente. Não há necessidade, então, do advogado ou da advogada trans alterar o seu nome na certidão de nascimento, mas pode utilizar na carteira da ordem e nos nomes nas portas dos nossos escritórios. Perfeito. Bom, agora eu quero saber da Isa, como é que tem sido o seu trabalho contra a desigualdade de gênero no meio político, né? Que também é muito complicado. E nesse seu primeiro mandato, não é? Na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Primeiro, quero cumprimentar, né, todas vocês, mulheres que estão aí na luta por mais mulheres nos espaços de decisão, muito importante. Cumprimentar também todo mundo que está nos ouvindo, nos vendo também, que é uma pauta super importante, né? Que em março ela ganha muita força e é muito importante, e a gente precisa pensar nas ações durante todo o ano, né? Eu acredito que nós temos hoje uma maior representatividade de mulheres, né, na própria Câmara Municipal.
Na legislatura passada, eram 4 mulheres vereadoras de 41. Hoje são 10 de 41. Ainda estamos longe da paridade, né? Mas a gente tem avançado. E eu tenho percebido que esse avanço de mulheres nas decisões políticas tem trazido pautas que antes não eram faladas, né? Então, por exemplo, uma grande pauta que eu desde o meu início do mandato, eu toco é a questão da dignidade menstrual, né? Que as mulheres terem absorventes para poder, no período menstrual ali, né? E uma vez até uma jornalista me perguntou assim, mas por que a gente está falando disso só agora, né? Assim, porque isso é uma pauta antiga, né? As mulheres sempre menstruaram e tiveram dificuldade de ter um absorvente. E uma pauta Era um tabu, antiga. né? Não se falava disso. Um tabu também. Por que a gente está falando disso agora? Eu também acho que a gente está falando disso agora porque nós temos mais mulheres na política com essa disposição, né? De pautar as questões das mulheres, principalmente a desigualdade entre as mulheres, né? Que existem mulheres que não têm dinheiro para comprar um absorvente, que estão em situação de vulnerabilidade. Então, nós estamos conseguindo trazer esse tema. Outro tema muito importante que nós aprovamos agora em março, um projeto que eu fiz junto com a agora deputada estadual Bela Gonçalves e a Cida Falabella também, que é outra vereadora do PSOL, nós fizemos um projeto de combate à violência obstétrica, que é, assim, um tema muito silenciado, né? De todas as violências que as mulheres sofrem, ninguém quer falar da violência obstétrica, porque envolve muita dor, muito silenciamento, envolve também se mexer com grandes corporações aí de saúde que não querem muito lidar com esse tema. Então, assim, com muita insistência, nós conseguimos aprovar um projeto em primeiro turno de combate à violência obstétrica. Então, eu tenho percebido que a presença, né, das mulheres, que ainda não é paritária, mas é importante no parlamento, nós temos conseguido trazer pautas que são pautas antigas, né, que até hoje não tinham sido tratadas. Todos esses tabus, né, silenciados pelas próprias mulheres, pelas condições que elas tinham socialmente, né? Importante mesmo. Nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente continua com esse nosso debate sobre a desigualdade de gêneros e a luta das mulheres. Aguarde. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. Estamos de volta com Além das Montanhas, que hoje discute a desigualdade de gêneros nos espaços de poder. Doutora Mônica, eu assisti uma entrevista sua pelo YouTube, contando como é que foi a sua experiência quando fez o primeiro concurso, né, para entrar no Ministério Público do Paraná, em 1989, grávida de uma união estável e durante a entrevista enfrentou uma banca só de homens. Conta pra gente como é que foi e, né, como é que foi essa experiência que, na verdade, não garantiu sua entrada no Ministério Público, né? Essa experiência foi efetivamente mais traumática ao revisitá-la do que na época, porque pressupunha eu, com o véu da ignorância, que ali estavam dadas as condições de igualdade. É muito relevante essa pergunta, porque mostra como essas desigualdades elas são naturalizadas na sociedade. Na época, não me dei conta de que poderia ter um tratamento diferenciado, que deveria ter tido ao menos uma prioridade na prova oral. Eu me recordo que amamentava com uma criança de poucos dias, quando cheguei à fase da prova oral. E fui a última a ser examinada naquela sessão, porque minha letra é MO, então Mônica ficou lá para o final. Não se destacou, não se percebeu, não havia nenhuma regra e nem consciência minha de reivindicar esse direito, de ter prioridade por ser mãe, por ser nutriz
e por estar em uma situação que deveria ter sido observada. Então, isso mostra que de 89 para cá avançamos muito, mas muitas invisibilidades precisam ser reveladas. Acredito que discussões como essa, elas têm esse condão. Me considero mesmo uma machista em desconstrução. Quero agradecer aqui de público a iniciativa de Maria Clara, uma promotora de justiça de outra geração, que me fez revisitar e também me obrigou a ocupar espaços de poder na minha instituição. A partir dessa constatação objetiva que mulheres não ocupam os mesmos espaços que os homens, muitas vezes sem perceber dessa importância de estar em lugares de decisão, que podem fazer diferença para outras mulheres, para outras meninas, não o fazem. Então, Maria Clara, ao propor, ao instigar essa reflexão, ela tem muita responsabilidade sobre o que faço hoje. Hoje, no Ministério Público do Estado do Paraná, temos um comitê de promoção de igualdade de gênero, temos um grupo de pesquisa sobre o direito das mulheres e perspectiva de gênero, e fazemos, então, uma reflexão interna na instituição sobre os lugares das mulheres na instituição, não apenas exigindo que o público externo, exigindo essa situação do público externo ou das instituições e dos órgãos que a gente fiscaliza. Então, essa invisibilidade, essa ignorância com relação à igualdade, ela é muito importante de ser descoberta, de ser refletida e de ser efetivamente colocada em discussão. Hoje, como uma candidata, como você era, né, grávida, vivendo uma união estável e não um casamento, é tratada hoje no Ministério Público do Paraná? Ela ainda enfrenta uma banca para prova oral só de homens? Bom, uma das políticas institucionais que temos, a nossa proposta é a participação de mulheres nas bancas de concurso. E, sem dúvida, mulheres grávidas ou mulheres que são nutrizes têm que ter um atendimento diferenciado em cada etapa do concurso. Esse é um avanço sensível, palpável, que nós temos com relação à questão de gênero. Mas muito mais há de ser feito. E, com relação a isso, o CNJ publicou uma recomendação para o julgamento com perspectiva de gênero, ou seja, que os marcadores de gênero e suas interseccionalidades sejam levadas em consideração por todos os participantes do sistema de justiça em todas as suas intervenções. Então, avançamos um pouco, mas temos muito mais a avançar, não só internamente, mas nossas práticas cotidianas com relação à atuação na promoção de direitos, né, e de políticas públicas em favor de todas, de todos, em igualdade, uma igualdade material e não apenas só no discurso. Doutora Maria Clara, como é que no MPMG essa desigualdade vem sendo vencida? Ainda há áreas de atuação em que só tem homens aqui? Nós temos algumas áreas que são prioritárias de homens, né? Eu digo no sentido de que a participação masculina é muito maior. E aí, se a gente começar pela cúpula, nós temos alguns exemplos, como, por exemplo, nunca tivemos uma PGJ, né, em que, pese já termos algumas candidatas, e isso já é um avanço, nós nunca tivemos uma PGJ eleita e escolhida pelo governador, né, em que, pese o Ministério Público ser uma instituição já centenária. Além disso, tivemos uma governadora também. Nunca tivemos uma prefeita. Além disso, nunca tivemos uma chefe de gabinete, né? Todos os chefes de gabinete, em todos os anos, ano após ano, e a chefia de gabinete é um órgão muito estratégico, né? Porque ele diz de onde estão todos os promotores, ele aloca os promotores, então é de fato algo muito estratégico. Nós nunca tivemos uma mulher nesse lugar. Assim como a gente percebe que existem temáticas ainda que as mulheres são alijadas.
né? Muitas vezes, eu mesmo, na minha experiência cotidiana, ao chegar no tribunal do júri, mulher, com uma carinha de muito novinha, né? Aquela menininha. Então, a gente percebe que o tratamento, muitas vezes, em locais como o tribunal do júri, não é equivalente ainda, né? E é por isso que nós precisamos ocupar esses espaços. Todas as vezes que eu sou chamada a fazer um júri, faço questão de estar presente no tribunal do júri. Por diversas vezes, ainda recentemente, fiz júris com bancadas de 7 jurados, né? O que muitas vezes é uma estratégia, mas que não deveria acontecer porque isso não representa a sociedade. E o júri é o local de representação da sociedade. Então, infelizmente, ainda temos muitos lugares no Ministério Público e no sistema de justiça em geral, no qual a prevalência masculina ainda é muito grande. Como eu citei, outro exemplo muito atual, de 2022, o nosso Conselho Superior do Ministério Público de Minas era composto integralmente de homens. Hoje nós já temos 3 mulheres procuradoras no Conselho e precisamos avançar cada vez mais nessa temática. Quais áreas seriam mais difíceis de acesso? Áreas de atuação, digo, do Ministério Público? Acho que as áreas mais ligadas ao criminal, como eu disse, por exemplo, o tribunal do júri, são áreas ainda muito masculinizadas, assim como execução penal, assim como áreas ligadas aos direitos cibernéticos. E, por outro lado, ainda nessa ideia da concepção do machismo estrutural, nós temos áreas que são mais delegadas às mulheres, digamos assim, a infância e juventude. Porque os homens não têm muito interesse na infância e juventude. Então, isso acaba sendo marginalizado de alguma forma, o que obviamente não é correto. Porque é uma matéria tão importante quanto o tribunal do júri, por exemplo. Vem daquele conceito antiquado de que o cuidado é da mulher. A mulher é que cuida, a mulher é que cria dos filhos, né? E aí isso se reproduz, inclusive, no nosso trabalho. E aí, quando a gente se depara, por exemplo, com a infância e juventude, nós temos uma prevalência feminina, que ainda vem desse conceito arcaico de que o cuidado deve ser exclusivo das mulheres, né? Essa ideia de que as mulheres ainda estão no âmbito particular, enquanto os homens administram o âmbito público. Então, nós precisamos mesclar isso, nós precisamos que mais mulheres estejam no âmbito público e que mais homens entendam que a participação deles no âmbito particular também é muito importante. E isso, obviamente, se reflete no cotidiano do nosso trabalho. Doutora Ana, eu imagino que as advogadas também sintam mesmo nesses meios, né? No tribunal, por exemplo, como é que elas estão vivendo e lutando contra essa discriminação? As advogadas, eu falo no meu ciclo, onde eu convivo, né? As minhas colegas de trabalho, em sua grande maioria, são mulheres, né? A maioria dos meus trabalhos, meus colegas de profissão são mulheres. E a maioria das minhas colegas são atuantes no criminalista, inclusive. Então, na luta de direitos, né, dos direitos humanos, dos direitos das mulheres, da igualdade de gênero. E, principalmente, atuam na tribuna, atuam defendendo seus clientes, inclusive homens também. E atuam em todas as áreas dentro do criminal, desde a infância e juventude, quanto também a crimes como praticado por homens, né, homicídio, tentativa de homicídio e, enfim, outros crimes nessa seara. Então, eu tenho o privilégio de ter colegas de trabalho, amigas, em que não existe essa diferença, né? Eu tenho mais mulheres na área criminalista do que na área empresarial, na área civil, e isso me deixa muito orgulhosa, né? Por uma questão de que a gente também pode ocupar e deve ocupar esses lugares. Até porque há muito pouco tempo eram poucas advogadas, né, nessa área criminal. Era muito exercido por homens, né? Até pouco tempo a gente não podia fazer faculdade de Direito, né? No Brasil tem pouco tempo que a gente também adquiriu os direitos políticos, não foi ontem praticamente, não. Foi hoje de manhã. Eu brinco sempre quando eu vou falar sobre a questão dos direitos, da história dos direitos da mulher na sociedade brasileira, ele é novinho. A gente tem ali em 1940, 1941, então a gente está ainda em 2023. Nossa, super evoluídos, a tecnologia, a gente tem um avanço da sociedade incrível, na medicina, em tudo, mas quando a gente para ler um pouco sobre a nossa história, a mulher para olhar um pouquinho para trás, não tem muito pouco tempo, não tem 100 anos que a gente teve o direito ao voto adquirido, não tem 100 anos que a gente está ocupando os cargos políticos, como bem a Isa falou, em que a gente tem o 30% de cotas, né, para dar essa questão
de igualdade e equidade nos locais políticos, porém a gente não tem efetivamente os 30% ocupados. Então, não foi ontem que a gente adquiriu, não tem muito tempo, quer dizer, que a gente adquiriu os direitos políticos, inclusive o poder de estudar, né? Então, nós, mulheres, estarmos ocupando espaços como procuradoras, promotoras, juízas. Recentemente, para finalizar, eu estava num evento organizado pela OAB, Comissão da Mulher e do Enfrentamento à Violência contra a Mulher, no dia 8 de março, que ocorreu na sede da OAB aqui em Belo Horizonte, no Cruzeiro. E uma das juízas convidadas, uma das palestrantes convidadas, é a primeira juíza do TRE, ocupar um cargo em que ela divide com 13 homens, e ela é a 14ª integrante e única mulher até hoje. Então, a gente ainda tem muito para correr atrás, a gente ainda tem muito para lutar, e a gente não precisa só de mulheres dando insight e correndo atrás, nós precisamos também dos homens também terem consciência e fazerem a parte deles, porque a sociedade ela é estruturada, montada, o direito é feito, as leis são feitas e executadas por eles, e não tem esse olhar da mulher para a mulher, sim dos homens para uma questão que eles sequer entendem, né, que são os direitos das mulheres. Agora dividindo, né, com as mulheres na legislatura, né? Isa, eu li uma frase sua sobre a luta contra a discriminação de grupos da sociedade, que eu vou citar aqui. Não há como ordenar se vem primeiro as mulheres, as pessoas negras, os povos indígenas, as LGBTQIA+, trabalhadores, pessoas com deficiência. É preciso colocar nossas necessidades lado a lado. Eu queria que você falasse sobre isso, porque é exatamente, né? Uma busca de igualdade não pode ser só igualdade para as mulheres. Exatamente. Essa frase tem muito a ver com a minha trajetória, assim, inclusive na política, né? Porque, bem, eu sou mulher, negra, jovem, bissexual, e aí, assim, ao pautar, né, essas questões da política, porque não basta só ser, né? Acho que essa afirmação significa uma pauta que eu carrego comigo na política, porque é preciso combater as desigualdades. E aí, o que vem primeiro, né? O que eu vou falar primeiro? Eu vou falar primeiro sobre ser mulher, eu vou falar primeiro sobre ser bissexual, eu vou falar primeiro sobre a juventude negra e periférica, do que eu vou falar primeiro? E esse questionamento, que muitas vezes existe, eu busco responder ele assim, ó, não depende, né? Assim, obviamente que eu estou aqui numa entrevista sobre desigualdade de gênero, eu vou falar mais sobre a questão da importância das mulheres e tal. Se eu estiver lá no Novembro Negro, vou priorizar falar sobre o genocídio da juventude negra. Então, acho que tem cada momento seu, mas o principal é a união das nossas pautas, né? Isso que eu sempre falo, assim, desde da minha primeira campanha, eu trouxe o slogan do Somos a Maioria, porque a nossa diversidade, ela é maioria. Uhum. E essa maioria precisa se unir porque não é cada um lutando pelo seu, é todo mundo lutando pelos direitos de todo mundo. E se a gente une a nossa diversidade, se a gente une a nossa maioria, é assim que a gente consegue questionar o que eu chamo dos donos do poder, que são o poder econômico que manda no político, e aí nós vamos ter uma explosão, por exemplo, de trabalho escravo no Brasil hoje, inclusive grande parte em Minas Gerais. Então, a nossa maioria precisa ser capaz de questionar aqueles que têm tamanho poder econômico no Brasil hoje, que tem pessoas em situação de trabalho escravo, que a gente precisa conseguir questionar eles, da mesma forma que a gente precisa conseguir questionar os garimpeiros, sabe? Da mesma forma que a gente precisa conseguir questionar as empresas que, por ter telemarketing, por exemplo, que por ter uma maioria de pessoas LGBTs trabalhando, coloca as pessoas numa situação de precariedade muito grande. E esses mesmos donos do poder vão dizer que não precisa de creche em tempo integral, porque para eles é muito cômodo uma mulher ficar em casa fazendo o que o Estado deveria garantir. Então, assim, a gente precisa se unir, né, todas essas pautas para a gente poder questionar aqueles que mandam no Brasil e que garantem que as pessoas vivam em situação de opressão. E eu acredito que superar todas essas opressões, né, que são muitas, que o nosso povo vive, passa por a gente se unir para poder questionar esse sistema. E é uma questão que tem que ser bem clara, né? Quem está nas posições de poder é, na sua grande maioria, o homem branco hétero. Heterossexual, né? Sim. E muito pelo contrário do que é a maioria da população, como você estava falando, né? Muito pelo contrário. Você vai ver, as mulheres negras, por exemplo, são 25% da população brasileira.
E nós não chegamos na última legislatura, nós éramos nem chegava a 2% no Congresso Nacional. Então, assim, é uma desigualdade muito grande, porque a gente vê, ainda com muito esforço, com muito debate, com muita luta, igual a gente está falando aqui, a maioria dos eleitos são os homens brancos, héteros, que vão tomar as decisões para toda a população brasileira. A gente vai para mais um breve intervalo, volta rapidinho com o terceiro e último bloco do Além das Montanhas. Não saia daí. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. Neste último bloco do Além das Montanhas, vamos discutir a questão das mulheres trans, que estão conquistando cadeiras nos parlamentos, mas ainda não estão nos espaços de poder de instituições como o Ministério Público ou a OAB. Eu pergunto para a doutora Mônica qual que é a sua opinião sobre isso. Eu queria saber se seria possível hoje uma mulher trans conseguir passar num concurso para o Ministério Público do Paraná. O concurso público é uma ferramenta niveladora e que a proposta é tratar todos de forma igual. Então, no discurso, sem dúvida nenhuma, o concurso público está aberto a todos e todas e todes. No entanto, o concurso público ele é realizado em etapas. Existe a prova objetiva, o conhecimento objetivo, daí seleciona-se ali um número X de candidatos, a prova narrativa, discursiva, seleciona-se mais alguns, e depois vem a prova oral, que é mais subjetiva de todas. Ali na prova oral, eu, mulher, não fui aprovada quando no TRIS e em uma situação de união estável. Meu pai me chamou e disse: quer ser promotora de justiça? Regularize a tua situação. No próximo concurso, superei essas etapas preliminares e passei muito bem colocada, já casada e com minha criança com 1 ano de idade. Então, acredito que a pessoa trans, ela até vai ser aprovada em todas as etapas e na prova oral ela vai encontrar maior resistência para ser aprovada. Ocorre que esse tema está sendo trazido à discussão e, efetivamente, deve haver uma maior transparência no concurso, e é possível, sim, portanto, que haja um promotor, uma promotora de justiça transexual no Ministério Público do Estado do Paraná. Aliás, nós temos uma servidora trans, mas essa servidora ela prefere não se expor. Ela prefere ficar assim, numa posição ali, ela assume a sua posição, mas ela prefere ser tratada de forma normal. Então, eu acho que avançamos, mas temos muito o que avançar. Aliás, eu resgatando um pouco a resposta do bloco anterior, quero dizer que aqui no Ministério Público do Estado do Paraná, nós tivemos apenas uma Procuradora-Geral de Justiça, e isso no século passado. Não mais conseguimos que uma mulher fosse nomeada chefe da nossa instituição. Temos, porém, a primeira corregedora mulher. É bom destacar que existe aquela falsa ideia de que as mulheres que não querem participar, as mulheres que não gostam de ocupar espaços de poder e de decisão. E isso não é verdade. Na verdade, o que ocorre é uma divisão sexual do trabalho injusta e em que a mulher é sobrecarregada com diversas funções invisíveis, invisibilizadas, não valorizadas. Então, dentro de uma trajetória profissional, e as mulheres, efetivamente, têm uma sobrecarga de trabalho com os trabalhos de casa, e isso não pode ser esquecido.
E uma outra situação que eu acredito que seja importante destacar e que é presente em todas as instituições é que existe uma história de mulheres não contada. E essa história precisa ser sempre resgatada. Aqui no Ministério Público do Estado do Paraná, tivemos recentemente, por iniciativa do Memorial, a publicação no livro de História das Mulheres do Ministério Público. Sei que em outras instituições estão fazendo esse resgate histórico, para que seja dada visibilidade à trajetória das mulheres e das pessoas, né, de maneira geral, serem valorizadas por suas situações, por suas peculiaridades. Então, é possível, sim, que possamos ter mais promotoras e promotores de sexualidade diferenciada no Ministério Público nos próximos anos. Assim queremos. Tem um aspecto da sua fala que revelou o que hoje uma mulher grávida ou uma mulher amamentando não teria que esconder, né? Porque tem esses direitos mais garantidos, mas é a sua fala sobre essa servidora trans, né? Que não, ela prefere ser tratada normalmente, né? O normalmente é se esconder, é se invisibilizar, eu imagino, né? Porque deve ser difícil se colocar numa instituição assim, em que você é único, né? Aqui no Ministério Público de Minas Gerais, a gente tem promotores, servidores trans? Infelizmente, eu não tenho conhecimento de servidores ou servidoras ou membras trans. É óbvio que isso é algo que a gente almeja, quem sabe um dia eles estejam aqui representados, porque somos uma instituição que deve representar a sociedade, e como uma instituição que deve representar a sociedade, ela deve ser o mais diversa possível. Mas, infelizmente, hoje ainda não percebemos essa diversidade na sua concretude no Ministério Público. Eu tenho ciência de projetos de outros ministérios públicos que incentivam a inclusão de pessoas trans no seu corpo, como, por exemplo, o Ministério Público do Acre, né? Que eu quero destacar que é um programa muito legal que visa a inclusão de pessoas trans no corpo de servidores e membros da instituição. E acho que isso é uma boa prática que pode vir a ser replicada no Ministério Público de Minas. Mas ainda é uma caminhada grande, até com relação à população LGBT, QIA+, nós temos poucos representantes, temos poucos membros e membras gays no Ministério Público, né? E esses declarados, poucos, exatamente, né, esses poucos, os que ainda têm essa coragem, né, de se declararem uma instituição que ainda é uma instituição conservadora, como são todas as instituições da justiça, né? Então essas pessoas de fato precisam de um apoio especial para que elas possam, sem nenhum problema, ter condições de assumir a sua sexualidade, sem sofrerem preconceitos, e o próprio Elas, pelo MPMG, além de ser um coletivo feminista, é um coletivo também que é antirracista, anti-homofóbico, anti qualquer forma de preconceito. Então, o próprio Elas também visa acolher todas as pessoas, independente da sua sexualidade, considerando sempre essas interseccionalidades que reperpassam na vida de todos nós, na vida das mulheres trans, na vida das mulheres negras, na vida das mulheres brancas também, porque elas terão outras interseccionalidades que perpassarão. Então, o nosso coletivo visa sempre considerar todas essas situações. É o que a gente estava falando, né, da sua frase, né, Isa? Que é acabar com toda e qualquer desigualdade, né? Exatamente. Não só a desigualdade que as mulheres enfrentam, né? E aí a gente fala das mulheres trans também, né? Eu queria saber da doutora Ana, na OAB, o comitê discute esse aspecto da desigualdade de gêneros, que é da exclusão de pessoas trans? Sim, a pauta mais discutida na gestão, inclusive, é pela inclusão de pessoas trans nos quadros da ordem. E uma maneira que a gestão atual procura é promover a educação dos advogados e advogadas da OAB, né, promovendo palestras. Você estava dizendo, né, do Me Chame Pelo Meu Nome? Exatamente, foi um projeto junto com o Shopping Boulevard e a ONG Me Chame Pelo Meu Nome, em que 16 pessoas trans tiveram o seu nome retificado na certidão de nascimento. E para esse ano nós queremos ampliar o número de pessoas
a serem atendidas por esse projeto. Também estamos para publicar um livro coletivo junto ao Grupo Diverso da Universidade Federal de Minas Gerais, em que, inclusive, eu participei por 3 semestres desse grupo de estudos da Diverso, em que nós abordamos temas como o feminismo negro de interseccionalidades e estudamos sobre mulheres negras e caribenhas. Falamos também de quem cuida, da mulher, que o cuidado sempre foi historicamente atribuído à mulher, pela questão de ter uma delicadeza, de ser naturalmente imposto, né? Que a gente já nasceu preparada para cuidar. E também falamos sobre feminismos plurais, de maneira geral, abordando, inclusive, num primeiro momento, sobre as pessoas trans. Então, tivemos palestras, eu tive palestra com uma das autoras do livro Transsexualidades, que é a Letícia, a professora Letícia, que ela é uma mulher trans, professora, doutorada do Nordeste do Brasil, em que nós tivemos a oportunidade de ouvi-la palestrar sobre suas vivências, sobre a dificuldade de inclusão dessas pessoas, inclusive, eu não digo nem nos órgãos institucionais, mas eu digo da base, né? Pessoas trans, a gente tem estudos que elas abandonam muito mais rapidamente os estudos por uma questão de sofrer realmente preconceito diariamente, seja dentro de casa, seja na escola. Então, a dificuldade delas acessarem também órgãos, terem educação superior é infinitamente menor do que a gente possa imaginar, né? Nas nossas vivências, dos locais, dos espaços que a gente ocupa. E então a comissão ela tem debatido, tem levado essa educação, essas palestras, para que essa pauta e essa discussão ela chegue em todas as pessoas, sejam advogados, advogadas, membros do Ministério Público, seja em comissões em que a gente promove palestras na Praça 7, na Praça da Estação. Então, diversas formas são buscadas para que a gente façam que mais pessoas escutem sobre isso, né? E que pessoas que são trans, né, mulheres e homens trans, tenham o seu local de fala, que elas sejam ouvidas e incluídas nesse espaço. E começa pela forma como são chamadas, né? Que eu me chamo pelo meu nome, tem muito a ver com, não sei como me referir a essa pessoa, se é ele, se é ela. Pergunte, né? O nome dessa pessoa, Exatamente. né? Como ela quer ser chamada, como ela quer... É o devido respeito, né? A gente já tem esse direito quando a gente nasce, de ser registrado com o nosso nome. Então, se a pessoa ela se apresenta para você pelo aquele nome, é aquele nome que ela quer ser chamada, é aquele nome que ela se identifica e é o nome que ela escolheu para ela, para a vida dela. Então, é muito importante que a gente respeite todos os aspectos da vida e não fique tentando descobrir se é ele, se é ela, se é ele, que seja respeitada da forma que ela se apresenta para você. Isa, nos parlamentos a gente tem visto, né, o acesso de algumas pessoas trans, como é que elas têm sido recebidas pelos seus pares, né? A gente vê algumas coisas que são, né, divulgadas em vídeo e a gente vê que a forma como elas estão sendo recebidas muitas vezes não é a adequada nem legal, mas como é que tem sido isso? Exato. Primeiro, assim, acho muito importante a gente estar debatendo isso aqui, né, no mês das mulheres, porque o Brasil é o país que mais mata mulheres travestis e transexuais do mundo. E é muito comum esses crimes, né, assim. E muitas vezes a gente não tem muita noção porque, às vezes, a notícia no jornal sai assim: um homem é encontrado assassinado no bairro tal. Aí que você vai ver como que essa pessoa estava vestida. Como que né? Aí você vai ver que, na verdade, se tratava de uma mulher trans, de uma travesti, não era um homem, né? E muitas vezes a notícia não dá. Mas mesmo apesar da subnotificação, nós já sabemos que o Brasil é o país que mais mata mulheres travestis e transexuais do mundo. 14 anos consecutivos. Fizemos um programa sobre isso. Então isso é poucos muito dias. importante de ser tratado, né? E quando a gente vê, né, as mulheres trans sendo eleitas, mostra que, assim, estamos saindo de algum lugar, né? As pessoas estão entendendo a importância de ter travestis no Congresso Nacional, por exemplo. Nós saímos de 0 para 2, né, travestis. Nós temos a Duda Salabete, aqui de Minas Gerais, uma das mais votadas do nosso estado, e também uma das mais votadas de São Paulo, a Érica Hilton. Então, nós temos 2 mulheres travestis que fazem política sobre diversos temas, tá? Não fazem política só sobre a pauta das mulheres trans, ainda que essa pauta seja muito importante de ser afirmada no Congresso, de ter política para isso. Porque nós precisamos sair desse lugar do assassinato
para ir para o emprego formal, para ter diploma na universidade, para estar no MP, para estar em todos os lugares da sociedade, né, que as mulheres trans devem estar. Isso começa com o mínimo, né? Ser aceito, ser respeitado. Exato. E aí, quando a gente vê, apesar desse avanço, ao entrar na política, essas mulheres sofrem uma violência política gigante. E isso, assim, nós precisamos falar sobre a violência política, porque ela é um obstáculo para que essas mulheres continuem fazendo política. Então, quando você vê num discurso, né, no dia 8 de março, um deputado federal, né, eleito por Minas Gerais, o Nicolas, faz um discurso criminoso, transfóbico, né, de ódio no Congresso, é muito grave, muito grave. E não é a primeira vez que ele faz isso, né? Ele fez isso no discurso de posse aqui, quando estávamos lá, né? Eu, Duda, todo mundo tomando posse, um dia, assim, de tamanha alegria, ele faz um discurso de ódio contra a Duda, que é um crime. Então, ela corretamente fez uma denúncia, essa denúncia, inclusive, impediu que ele tivesse posse de arma, e eu acho correto, porque uma pessoa que faz discurso de ódio realmente não pode ter posse de arma. E agora ele repete no Congresso Nacional, de forma ainda mais ridícula, o mesmo crime. Né? Então, nós, por exemplo, do PSOL também fizemos pedido de cassação dele no Congresso, mas também acionamos o Ministério Público Federal, porque nós acreditamos que precisa ter denúncia. E as pessoas não têm a noção de como discursos assim banalizam esse tipo de tratamento e só colaboram para essa estatística absurda de sermos o país que mais mata pessoas trans. Né? Exato. Então, como pode, né, uma pessoa que diz que tem um mandato sobre os princípios cristãos fazer um discurso para colaborar com o assassinato de pessoas, o assassinato das pessoas trans? Não dá para aceitar isso. Nós não podemos achar que isso é normal, sabe? É só não dar ideia que passa. Não é assim. Porque são esses discursos que fazem com que as pessoas sejam assassinadas. Então, nós realmente precisamos intervir. As instituições brasileiras precisam intervir. O que é preciso mudar? Seriam as leis mais rigorosas ou a educação mesmo, né? Acho que a base de tudo está na educação. A base de tudo está na educação. Né? Na convivência. Nós temos boas leis, nós temos uma Constituição maravilhosa, democrática, aberta, plural. O que nós precisamos fazer é educar a nossa sociedade e colocar em prática aquilo que está escrito na nossa Constituição. Nós não precisamos de leis mais rigorosas, nós temos uma legislação que abarca todas as situações que são necessárias. A doutora Mônica mesmo falou, né? No papel é tão bonito, tão simples, está ali, né? Mas exercer tem sido difícil. É isso, no cotidiano, tirar o discurso e colocar o discurso na prática. É isso que nós precisamos fazer. O discurso constitucional, o discurso da equidade e o discurso material. Não basta nós termos a equidade simplesmente formal. Precisamos trazer isso da formalidade para a materialidade, para a prática, para o nosso cotidiano. Acho que é isso que todo mundo que está nessa mesa aqui busca, né? É importante, assim, estamos falando aqui com mulheres do direito, né, entender que a igualdade jurídica, infelizmente, ela não representa uma igualdade de fato. Porque nós vamos ter diversas outras desigualdades que a gente precisa combater para que, de fato, todas as pessoas sejam tratadas de maneira igual no Brasil. Gente, eu agradeço muito a presença de vocês aqui. Doutora Mônica, muito obrigada. Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo, né? Na OAB também, no Ministério Público e no nosso Legislativo. Espero que a gente cresça nessa pauta, né? Obrigada. E a você, esperamos todas. A você que esteve conosco aqui no Além das Montanhas, continue ligado na programação da TV MP. A gente volta em breve.